Quantas vezes você já viu uma pequena imagem de São Cristóvão no painel de um carro? Ou um adesivo como um homem forte, carregando uma criança nos ombros? Muitos motoristas levam essa devoção como um simples amuleto, sem saber que, por trás dessa imagem, existe uma história grandiosa, uma história de fé, de força e de humildade, que atravessou séculos. Hoje, vou te contar nos mínimos detalhes quem foi São Cristóvão, o santo protetor dos viajantes. Um homem tão forte, mas tão forte, que nem o diabo ousava enfrentá-lo de frente. Um santo cuja devoção a tradição da Igreja preservou, mesmo quando quiseram apagá-lo do calendário litúrgico. Motoristas, esta história é para vocês. Fiquem comigo até o final, porque no fim faremos juntos uma oração pedindo a proteção de São Cristóvão nas estradas e na vida. São Cristóvão viveu no século III, em um tempo em que o cristianismo ainda era perseguido, mas já florescia em muitos corações. Segundo a tradição, seu nome de nascimento era Réprobo, e ele era um homem de estatura impressionante, gigantesco, forte, um verdadeiro colosso. Alguns relatos diziam que ele media mais de 2 metros de altura. Desde jovem, Réprobo tinha um desejo no coração. Queria servir ao rei mais poderoso do mundo. Mas ele era um homem de grande discernimento e não se contentava em servir a qualquer rei terreno. Primeiro, colocou-se a serviço de um rei local, um monarca poderoso. Mas quando percebeu que esse rei temia o demônio, decidiu abandonar seu serviço e foi em busca do próprio diabo, querendo servir ao mais forte de todos. Réprobo, então, encontrou um homem misterioso, que se dizia Rei das Trevas, e colocou-se sob seu comando. Mas um dia, ao passarem diante de uma cruz, o Réprobo ficou indignado e perguntou: "Por que temes esse símbolo?" E o demônio confessou que ali estava um sinal de alguém muito mais poderoso, Cristo. A partir desse momento, Réprobo entendeu que seu desejo de servir ao maior rei só poderia ser satisfeito se ele encontrasse Cristo e a ele se entregasse. Réprobo então procurou um eremita, um ancião que lhe explicou que, para servir a Cristo, ele deveria aprender a jejuar e a rezar. Mas o gigante, homem simples e de poucas palavras, disse: "Eu não sei rezar e jejuar me é difícil. Mostre-me uma obra em que eu possa usar minha força para agradar a Deus." O eremita então o conduziu até um rio caudaloso, perigoso, onde muitos viajantes morriam tentando atravessar. E deu-lhe uma missão: "Fique aqui. Ajude cada pessoa que tentar cruzar este rio. Essa será a tua penitência, tua oração e teu serviço ao Rei dos Reis." E assim, Réprobo se tornou um verdadeiro porto seguro para todos os viajantes que precisavam atravessar aquele rio perigoso. Anos se passaram, até que um dia, uma criança apareceu pedindo para ser levada ao outro lado. Réprobo colocou a criança nos ombros e começou a atravessar, mas, a cada passo, o peso aumentava. O rio parecia revolto, a correnteza violenta, e aquele que antes carregava homens como penas, agora lutava para não ser arrastado pela força das águas. Quando finalmente chegou à outra margem, exausto, Réprobo disse: "Menino, parecia que eu carregava o peso do mundo inteiro em meus ombros." E a criança respondeu: "Tu não carregaste apenas o mundo, mas o próprio Criador do mundo. Eu sou Cristo, o teu Rei, a quem tens servido com fidelidade." Naquele momento, Réprobo foi batizado por Nosso Senhor e recebeu um novo nome, Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. São Cristóvão se tornou um símbolo da verdadeira força. Não a força dos músculos, mas a força da alma, que se coloca a serviço de Deus com humildade. Com o tempo, sua devoção se espalhou pelo mundo inteiro, especialmente entre viajantes, motoristas e todos aqueles que enfrentam o perigo das estradas. Durante séculos, igrejas ergueram grandes imagens de São Cristóvão nas portas,
pois existia uma tradição que dizia: todo aquele que contemplar a imagem de São Cristóvão pela manhã não morrerá de morte súbita neste dia. Mas, infelizmente, em 1969, São Cristóvão foi retirado do calendário litúrgico universal, sob a alegação de que sua história seria lenda. Porém, a Santa Igreja, na sua tradição, continua reconhecendo a devoção a São Cristóvão. E muitos padres ainda hoje celebram sua festa no dia 25 de julho, em respeito à fé do povo e aos antigos martirológios. Se você é motorista, caminhoneiro ou simplesmente alguém que enfrenta as estradas da vida, saiba que São Cristóvão é um intercessor poderoso. Não como um amuleto ou superstição, mas como um verdadeiro exemplo de alguém que soube carregar Cristo em sua vida e que agora carrega cada um de nós em suas orações diante do trono de Deus. Vamos rezar juntos pedindo a sua proteção. Ó glorioso São Cristóvão, protetor dos viajantes, conduzi-nos com segurança pelos caminhos deste mundo, afastando de nós os perigos, acidentes e ciladas do inimigo. Que em cada viagem levemos em nossos corações a presença de Cristo, assim como vós o levastes nos ombros. Intercedei por nós, para que, após a jornada desta vida, possamos atravessar com segurança as águas do juízo e alcançar a margem da eternidade. Amém. Se você crê na proteção de São Cristóvão, escreva nos comentários: São Cristóvão, protegei-nos. E compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvir esta história.